Salve, salve, meu povo! A gente começa essa roda de conversa do Evangelho para além dos tempos, desejando uma feliz Páscoa para todos e todas vocês. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Estamos contentes de nos encontrarmos aqui mais uma vez e saudamos especialmente nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aí em todo o Brasil, quiçá nos países, em outros países também, né? Que a alegria está juntos e juntos a cada semana. Cada vez aumenta o número de pessoas que nos seguem, isso é muito bom. Estamos no ar em vários canais, então o canal que você tiver nos acompanhando, a gente reforça o convite para que você nos siga, compartilhe, faça o seu comentário, tire sua dúvida e não esqueça de enviar para aquele amigo, aquele membro da família, para que possa também nos acompanhar. Esse é o nosso programa de número 105 e tudo isso acontece porque semanalmente temos cada um e cada um de vocês aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com meu querido amigo e irmão Marcelo Barros. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan, uma alegria de estar com você e com esse povo amigo, né, do programa. Maravilha. Estamos vivendo o segundo domingo da Páscoa e o evangelho lido nas igrejas é João capítulo 20, versículos de 19 ao 31. E diz que mesmo se as portas estão fechadas, Jesus deixa-se ver pelos discípulos e lhe traz a paz, a alegria e a reconciliação para iniciar uma nova missão. Marcelo, o que é que está por trás desse evangelho? Por que que a gente todos os anos faz a leitura desse mesmo evangelho no segundo domingo da Páscoa? Porque a leitura fala no oitavo dia, e hoje é o oitavo dia da celebração do domingo da ressurreição de Jesus. Hoje é o domingo que as igrejas antigas chamavam oitava pascal. E por causa disso, então, se lê sempre esse evangelho que conta o que aconteceu no domingo da Páscoa e depois conta o que aconteceu 8 dias depois. Se você não leu o começo, você não vai entender o que aconteceu 8 dias depois. Para compreender o que aconteceu 8 dias depois, tem que primeiro saber o que aconteceu na tarde do domingo da Páscoa. E aí Jesus se deixa ver, né, como está dito aí, pelos discípulos reunidos. Tomé não estava com eles. 8 dias depois ele está. Então esse é o domingo do Tomé. Maravilha, Marcelo. Nesse contexto, né, a gente entende que a maioria de nós fomos formados para imaginar o ressuscitado como uma figura gloriosa, cheia de esplendor. E, ao contrário disso, né, o evangelho de hoje nos mostra isso. Em primeiro lugar, o que Jesus mostrou para os seus amigos e as amigas foram as suas chagas. Ele não traz essa presença, esse corpo glorioso, etéreo, né, mas sim as chagas. Como que a gente pode comentar, falar dessa parte do evangelho hoje, Marcelo? Darlan, para mim é muito importante e é muito consolador saber que é quando eu assumo as minhas chagas, as chagas que eu tenho na minha vida, que eu experimento essa comunhão com Cristo ressuscitado e eu também posso ressuscitar com Ele. Não ressuscitar no sentido de morrer e reviver, não é nesse sentido. É no sentido de receber uma energia nova de vida, mas tem que assumir as chagas.
e Jesus assumiu. Jesus se apresenta aos discípulos e discípulas reunidos naquela sala fechada, que eles estavam com medo dos judeus, e Jesus se apresenta pobre, fraco, doente, com as marcas dos pregos nas mãos e nos pés e a ferida de laço da lança no lado dele, no lado do coração. E ele mostra isso, ele abre a roupa para que o pessoal veja a ferida. Então, isso é simbólico e é de uma realidade impressionante. Nós normalmente temos a tendência de esconder nossas feridas, de ocultar nossa fraqueza, de querer ser o tal que está sempre bem, que está sempre ótimo. O jeito que o pessoal faz é dizer assim: "Oi gente, tudo bem?" Aí todo mundo responde: "Tudo bem", está tudo mal, né, mas está tudo bem. Então, e não diz isso porque está numa energia de que tudo fique bem, mas para esconder que tudo está mal. E o que acontece é que Jesus ressuscitado faz os discípulos perceberem que eles estão com medo, que eles estão trancados numa sala, que eles estavam divididos, que eles estavam desesperançados, e ele diz: "Olha, isso é a realidade". E é a partir daí que a gente tem que caminhar. Maravilha, Marcelo. Você lembrou que esse evangelho de hoje conta o que aconteceu 8 dias depois, né. E também você falou de Tomé. Então eu queria te pedir que você falasse um pouco, eh, nos introduzisse, né, nessa história de Tomé. Qual a importância de Tomé nesse evangelho? Qual a importância da gente entender o contexto que Tomé trouxe essa realidade, esse comentário? Tomé é um discípulo de Jesus que, no decorrer dos capítulos do Evangelho de João, ele ama Jesus, ele quer seguir Jesus, mas ele não gosta desse negócio de cruz. Para ele, na cabeça dele, Jesus é um vencedor e se é filho de Deus, Deus tem que proteger sempre. Então ele não imagina Jesus sendo derrotado. Ele não pode imaginar Jesus na cruz. E ele também não está muito interessado no grupo, ele está interessado em Jesus. Então, quando Jesus diz a ele, lá no capítulo 7 de João: "Eu vou para Jerusalém", ele diz: "Se você for para lá, você morre, então não vá". Jesus diz: "É minha missão ir, eu tenho de ir, mesmo que eu tenha de enfrentar a opressão e a morte". E ele fica furioso, não gosta dessa história. E a gente até imaginava que ele tinha decidido não ir, mas ele acaba indo. Ele vai com Jesus, mas ele fica sempre meio na recuada, ele não vai para frente, e não se incomoda muito com o grupo dos discípulos. A religião dele é um pouco como essa: Deus e eu e Deus, não tem nós. E aí, ele não está no grupo quando Jesus se deixa ver no domingo da Páscoa, mas os discípulos vão atrás dele, são amigos, e dizem a ele: "Olha, nós vimos o Senhor". E ele diz: "Se eu não ver e pegar no buraco dos pregos e na chaga dele, eu não vou". E bem aí, ele no domingo seguinte, ele estava com o grupo, e Jesus diz: "A paz esteja com vocês", e vai direto para ele. E diz para ele: "Tomé, coloque seu dedo, sua mão aqui, onde você quiser no meu corpo". E ele, quando vê isso, ele cai por terra. E ele diz: "Meu Senhor e meu Deus". E Jesus diz: "Você está dizendo isso porque você viu,
Felizes as pessoas que creem mesmo sem ver. Então, para nós, Tomé é um símbolo, é um elemento importante de como Jesus aceita um discípulo que diz que não crê, que não quer crer, que só crê se vê. E quantas vezes, Darlan, eu, você, estamos um pouquinho parecido com isso, você não acha não? Com certeza, Marcelo. E isso entra aí na próxima pergunta que eu vou te fazer, que é pensando nessa ideia de dúvida, né, que sempre nos abraça. Nesse evangelho, quando a comunidade dos discípulos e discípulas, vem como esse símbolo de pessoas que duvidam, que hesitam, acho que Tomé é essa representação, né? É o que a gente chama hoje de uma cultura de suspeita, e era justamente isso que eu ia perguntar para você. Como que a gente lida hoje com as nossas dúvidas, com as nossas fraquejadas na fé? Porque isso a gente hoje lida com muitas pessoas nesse contexto. Como que você acha que a gente pode lidar com as nossas dúvidas e as nossas Só fraquejadas? eu acho que é uma grande confusão quando a gente confunde fé com certeza. E aí a gente se torna fanático. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor que dizia: "A Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas". Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava do mesmo jeito. Então, esse tipo de fé é uma fé fanática, é uma fé que não é a fé que Jesus quer. Ele quer que a gente tenha uma fé crítica, e nesse sentido ele dá todo o valor a Tomé, porque Tomé tem uma fé crítica. Ele não tinha razão de achar que Jesus não podia ir para Jerusalém, que Jesus tem que evitar a cruz. Jesus não concorda com ele, mas dá a ele o direito de pensar assim. A gente tem que conviver com a diversidade, a gente tem que conviver com a dúvida. A dúvida não se opõe à fé. O que se opõe à fé é a frieza. O que se opõe à fé é a indiferença. É a pessoa que diz: "Para mim tanto faz, não estou ligando para isso não me diz nada". Aí essa pessoa não pode dizer que tem fé. Agora quem tem dúvida e está em busca, essa pessoa vive a fé. Então, Tomé é para nós um símbolo bom, porque ele é um símbolo da pessoa que busca, que foi ao grupo dos discípulos, que esperou Jesus no domingo, mesmo dizendo: "Eu não acredito". Então é um antidogmatismo, não é dogmático. O dogmático é aquele que tem certeza, está tudo certo, é assim mesmo, acabou e ninguém pode discutir. O Tomé é: vamos discutir, quanto mais a gente discute, melhor. Eu acredito, Marcelo, que com essa fala sua, enquanto todo mundo, eh, tem a ideia de não quero ser Tomé, a partir da sua reflexão vai dizer quantas vezes a gente acaba sendo Tomé, né, Isso. quantas vezes somos Tomé na sociedade. Muito bem, meu povo, para concluir essa reflexão de hoje, eh, penso que tocar as chagas de Jesus é tocar também nas chagas de toda a humanidade, e ser capaz de reconhecer a presença do Espírito nas vítimas dessa sociedade em que vivemos. E acreditem que são muitas pessoas. Nesse domingo, está concluindo em Brasília mais um acampamento Terra Livre, também conhecido como ATL, e tem milhares de pessoas vindas dos mais diversos recantos do país e representando os mais de 300 povos indígenas que vivem em todo o território nacional. Eles se reúnem com o tema "Nosso futuro não está à venda, a resposta somos nós". Acredito que isso para nós hoje é também palavra de ressurreição.
Não é isso, Marcelo? É isso mesmo, Darlan. E acho que os índios, indígenas brasileiros de todo o mundo, são as figuras do Cristo ressuscitado. 500 anos que eles são ameaçados de morte, que eles são esmagados, que eles perdem a terra, estão destruídos nas suas culturas, e entretanto eles resistem e atualmente eles estão dando sinais de vida e de força, não de força política, não de força de poder, mas de força de amor. Então a solidariedade aos povos indígenas tem que ser muito forte, tem que ser muito importante. E isso é crer na ressurreição de Jesus. Grande Maravilha. abraço e até a próxima. Maravilha, Marcelo, que a gente aprenda também com os nossos parentes indígenas a cuidar da mãe terra, do Brasil e do mundo, né? Muito obrigado, meu povo. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Gratidão. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.